Queridos, começamos esse painel aqui, olha que delícia, e eu trouxe aqui a minha parceira, exatamente a minha parceira aqui da ELS, que me recebeu, e eu já vou falar que a minha experiência na ELS já começou maravilhosamente bem, porque a Lê, ela vai se apresentar aqui. Começa por você, Lê. Vou começar, então. Primeiro eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Ficou o dia inteiro aqui com a gente, acompanhando esse conteúdo que nós criamos com muito carinho para você, sobre esse tema super relevante para a advocacia, né? E eu sou a Letícia Gaijutes, eu sou gestora comercial aqui na ELS. E adorei a entrada da Fernanda aqui no nosso time, né? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Para somar aqui com a gente, trazendo essa expertise, esse tema muito relevante, que é olhar para a experiência do cliente. Coisa boa, né, gente? A Lê é muito amada. Inclusive, gente, foi aniversário dela ontem, vocês acreditam? Parabéns pra Lê! Obrigada, obrigada. Eu sei que tem muito cliente da ELS aqui, ao vivo com a gente, então, olha, não preciso nem dizer o quão a Lê é especial, né, pessoal? Que bom. Gente, eu já quero começar, antes de trazer a nossa convidada aqui, né, Lê? Bora. Não sei se vocês perceberam, mas em todos os painéis, uma palavra foi dita, assim, ó, em quase que todos os momentos aqui. Sabe qual foi? Você tem ideia, Lê? Cliente, né? Cliente. Olha que interessante. Tudo que a gente aprendeu aqui, porque assim, gente, eu não saí nem para almoçar, para vocês terem uma ideia. Nem para almoçar, eu fiquei ali, ó, porque cada painel me impactou, me ensinou. Eu aprendi muito, não sei vocês, mas eu aprendi muito. Eu tenho certeza que vocês estão aprendendo muito, porque vocês não saem daí, né? Inclusive, esse painel aqui, eu considero ele como o centro de tudo. Tudo que a gente faz, tudo que você aí, advogado, advogada, dono de escritório, tudo que você faz é para entregar uma solução, é para curar uma dor do seu cliente, e é por isso que esse evento aqui, ele está acontecendo. Ele está acontecendo para você, especialmente para você. Então, esse painel aqui, eu quero trazer já essa convidada, gente. Primeiro, eu quero me apresentar, né? Eu sou a Lê aqui de gestora da área de experiência do cliente da ELS. Estou muito feliz de estar aqui nesse time. Eu tenho certeza, gente, que eu vou aprender muito com essa galera, que vocês viram, né? Só gente fera aqui. Meu Deus, até um friozinho na barriga. Exatamente. E sou diretora hoje de operações do Legal Hub, que é uma escola de inovação jurídica para desenvolver habilidades para você, advogado, poder se destacar, né, nesse mercado que é o mais competitivo, por isso que a gente tem que ter habilidades, a gente tem que entregar serviços realmente com propósito, com excelência. E eu tenho um programa na rádio que, inclusive, ó, gente, vocês estão aqui no Bastidores, eu quero muito, né, que levar um de vocês aí, ó, que estão participando desse evento incrível aqui sobre a advocacia remota, lá para o meu programa na rádio, viu? Exatamente, eu quero ouvir o que você tem feito aí de diferente no seu cliente, na vida do seu cliente. Muito bem, e para a gente começar esse programa aqui, esse painel aqui, eu quero trazer ela, a Dani Teixeira. Gente, ela é CEO da Seda Executive Education, exatamente. Uma mulher incrível, mas, acima de tudo, com brilho nos olhos. Brilho nos olhos para poder falar de cliente. Brilho nos olhos para poder entregar propósito todos os dias. É ela junto com o grupo dela. Dani, você está aí? Ai, gente, que maravilhosa! Não estou te ouvindo. Agora tá. Dani! Linda, hein? Obrigada. Olá, boa tarde. Né? Boa tarde aí para vocês, boa noite aqui para mim. Muito prazer. Eu sou a Dani, CEO da Seda Executive. Estou falando de Dublin. Olha aqui já 8 da noite. 8 da noite, né, Dani? 8 da noite aqui já. Gente, ela está se preparando, ó, ela está se preparando muito para esse painel, para esse evento aqui hoje. A Dani, gente, isso que é liberdade geográfica, né? Advocacia remota, você poder trabalhar de onde você quiser. E, Dani, eu quero pedir para você falar um pouquinho de você,
para você contar quem é você, contar a sua história, porque, inclusive, eu estou aqui com a Lê, que é minha parceira aqui, que é gestora comercial da Els, e ela também trabalha há muitos anos aí na área comercial, assim como você. Conta um pouquinho da tua história. Então, bom, primeiro eu quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui nesse evento e poder falar sobre experiência do cliente exatamente no dia da experiência do cliente. Então, hoje é o CX Day, então, para mim é muito importante, muito especial estar aqui hoje com vocês, né? Bom, eu sou a Dani, nascida em Belo Horizonte, mineiríssima, todo mundo vai perceber pelo meu sotaque, que é impossível, né, de disfarçar. Moro em Dublin há 7 anos e a minha vida inteira eu trabalhei na área comercial e trabalhei com pessoas. Então, eu tenho 27 anos aí de experiência nessas áreas e me mudei para Dublin há 7 anos e aí foi quando tudo, assim... Bom, virou, né? Tudo mudou. Eu sou da área de mineração, mas o meu background é todo com pessoas. Então, vou falar um pouquinho da seda. Por favor. Falar da seda é falar de propósito, né? A minha personalidade sempre foi muito forte. Desde pequenininha eu queria mudar o mundo, defendia todo mundo, enfim, e assim foi, né? Sempre fui muito atrevida e toda a minha carreira, igual eu falei, independente de onde eu estivesse, o meu ponto forte foi trabalhar com pessoas. E eu tinha também, em paralelo... Escutando? Tá ok o som aí? Tá ótimo, Dani. Manda bala. E paralelo a isso, eu tinha o sonho de morar fora do Brasil. Então, foi esse sonho que me trouxe até aqui. Eu vim para Dublin, onde eu comecei a trabalhar na Seda College, que é uma escola... uma das maiores e mais importantes aqui de Dublin, que trabalha com intercâmbios. E trabalhando nesse intercâmbio, eu me conectei a essa empresa, porque o slogan deles é Live Your Dream, então viva o seu sonho. E eles sempre, eles carregam isso, de mudar a vida das pessoas através do intercâmbio, né? E trabalhando na Seda, então, depois de 2 anos, numa conversa com o meu gestor, hoje meu sócio, Thiago Mascarenhas, que é o CEO do Grupo Seda, eu recebi uma proposta dele da gente abrir uma escola executiva no Brasil, né? E uma escola que fizesse diferença, que levasse e fizesse diferença na vida das pessoas através do conhecimento, né? Da entrega de um conteúdo de excelência. E nesse processo, a Seda acabou, né, sendo criada há 5 anos atrás e a gente se especializou em experiência do cliente, né? CX, que é uma área que cresce muito a cada dia pela necessidade de implantação das empresas em resposta a uma mudança no comportamento do consumidor. E aí tudo conectou. O meu forte, o meu amor por pessoas, o meu background de 27 anos trabalhando com comercial, na área de relacionamento, e trabalhar com CX, né, experiência do cliente, foi unir toda essa experiência, toda essa paixão. Então, eu gosto sempre de dizer, né, e sempre brinco assim, que a Seda chegou de uma forma bem mineira no Brasil, né, devagarzinho, assim, né, e sem fazer muito barulho. E hoje nós somos a única empresa certificada pela CXPA, que é a maior associação do mundo em experiência do cliente, e estamos na nossa 5ª turma de MBA em Customer Experience, a única instituição com MBA acontecendo já, focado em experiência do cliente. Então, essa é um pouquinho da minha história aí, um pouco da Seda. Legal, Dani. Muita coisa boa, né, essa experiência de vida. E o que me chamou muita atenção na sua fala foi que a gente precisa entender de pessoas, né? No processo comercial é a mesma coisa. Nós precisamos entender as necessidades do nosso cliente. Não é só vender, né? A gente precisa garantir que as interações com o nosso cliente sejam satisfatórias para ele, né? Que ele tenha uma experiência diferenciada desde o início, desde o primeiro contato, interação com a empresa. Né? No caso de vocês, com o escritório. Né? Então, para a gente poder desenvolver a área de
sucesso do cliente, a gente precisa realmente focar na experiência do cliente. Né, Fer? Com certeza. Eu acho muito rico, assim, né? Porque a gente sabia os temas desses painéis, nós sabíamos, né, quem seriam os convidados. Gente, mas eu fiquei muito tocada. E eu sou uma pessoa emotiva, né? Total, assim, eu choro. De ver quantas falas nós tivemos aqui, quantos conteúdos nós tivemos aqui tratando de pessoas. Né? Pessoas, realmente, você que tem um escritório, é seu maior patrimônio, seu maior ativo. São as pessoas que transformam, são as pessoas que fazem acontecer. Eu estou muito feliz ainda de saber, né, Dani, né, Lê, que hoje é o dia da experiência do cliente. Né? Vocês que estão aqui com a gente acompanhando são nossos clientes. A gente preparou tudo isso. Inclusive, né, durante esses painéis, eu estava lendo ali os comentários do pessoal no nosso grupo ali do WhatsApp, de vocês aí, inclusive, com alguns depoimentos já, desde o início, contando o quanto vocês estão aqui aprendendo, o quanto vocês estão tendo essa troca de experiência, e isso é fundamental. Eu sou apaixonada, né, por essa área, por esse tema. Mas, gente, a gente quer trazer aqui nesse painel hoje muito mais do que palavras bonitas. Vocês precisam entender o que é, de verdade, experiência do cliente. Então, Dani, você que é a nossa convidada mais do que especial aqui, meu amor, eu quero que você nos diga o que é experiência do cliente. Bom, vamos lá. Experiência do cliente é a filosofia que trabalha a experiência do cliente de uma forma em geral. É um conjunto de percepções e impressões interligadas que o consumidor possui sobre uma determinada empresa, uma determinada marca, né? É toda essa interação do cliente com essa marca e essa empresa. Então, é um sentimento. Então, desde o primeiro contato que a empresa faz, desde o primeiro contato que a pessoa faz com a empresa, ela já toma decisão de compra ou não. E hoje, né, como eu falei aí da mudança do comportamento do consumidor, ele está sempre decidindo. Então, ele entra na empresa que ele quer, ele compra da empresa que ele quer, e da mesma forma, ele sai da empresa e muda. E com a transformação digital, né, e com todas essas opções, né, o grande desafio é fidelizar o seu cliente, é reter o seu cliente. E a gente consegue fazer isso através das relações humanas. E essa é a experiência do cliente, né? Então, quando você tem clientes satisfeitos, né, com a experiência, e eles querem ficar mais com você. Então, isso possibilita que você tenha uma visão 360 de tudo, que você aprenda com o seu cliente e que você atenda ele da melhor forma, né? Então, reter clientes é muito mais barato do que você conquistar novos clientes. Perfeito. E falando assim sobre dados, né? Afinal de contas, a gente está num evento aí de advogados, né? E é muito importante falar sobre dados. Então, tem um estudo que vale ser citado aqui, que é de uma consultoria McKinsey, que as empresas que lideram na experiência do cliente, elas têm receitas de 5% a 10% maiores, mais altas, e que os custos caem entre 15% e 20%. Então, elas atraem, as empresas que trabalham com experiência, elas atraem mais clientes, elas retêm mais clientes, fora a propaganda aí do boca a boca, né? O NPS. Então, isso é muito importante, né? Muito bem. E uma coisa, quer complementar, Lê, por favor, então, fica à vontade. Os advogados, eles fazem muito esforço para poder trazer o cliente para dentro do escritório, né? E depois que ele coloca o cliente para dentro do escritório, ele se dá como missão cumprida, né? E daí? E depois? Como que a gente gerencia esses clientes que entraram para dentro da sua carteira, né, que são seus clientes efetivos, né, como que você vai lidar com a relação com esse cliente depois que você o conquistou, né? A maioria acaba deixando o cliente ali de lado, não dá a mesma atenção para ele, faz com que o cliente
tome muitas iniciativas, muitas vezes, de entrar em contato para saber como que está o andamento do processo, acaba não encontrando mais o advogado que se conectou naquele processo de venda do serviço antes, né, do tão sonhado sim, né? Então, Fernanda, eu quero saber como que a gente faz essa administração da relação depois que a gente conquista o cliente. Perfeito, perfeito. A gente vai dar várias dicas boas aqui, inclusive. Isso que a Lê colocou é perfeito. Mas uma coisa, gente, que eu queria complementar é o seguinte. Além de todas essas interações, né, que os clientes eles têm em relação, né, à sua marca, o seu escritório, eu quero dizer para vocês que CX, Customer Experience, né, experiência do cliente, é metodologia. É método, tá? Então, não é simplesmente você mandar agenda no final do ano para o seu cliente que você está entregando uma experiência wow para ele. Não, isso não é experiência do cliente. Então, a gente vai dar algumas dicas aqui de mão na massa, de coisas práticas que você pode, sim, começar a aplicar no seu escritório a partir de agora, inclusive. Tá bom? Muito bem. E aí, eu queria entrar nesse assunto aqui, né, da advocacia e da advocacia remota. E, Dani, conta um pouquinho para a gente, porque eu acho que isso é super importante, né? Porque advogado, né, gente? Vamos combinar. A gente está querendo sempre foco, né, na técnica jurídica, não é verdade? Mas a gente precisa entender que são as relações humanizadas que, de fato, geram transformação, que fazem com que um cliente seu ele se torne absolutamente fã da sua marca. E aí, eu quero que a Dani conte um pouquinho para a gente sobre o perfil dos profissionais que buscam estudar hoje em dia a experiência do cliente. Gente, se você acha que a experiência é algo novo, que vai surgir ainda no Brasil, queridos, está muito atrasado, viu? Tem que correr, exatamente. Então, eu quero, Dani, conta para a gente qual o perfil dos profissionais que estão procurando, sim, tipos de empresas, segmentos. Tem advogado nessa lista aí? Tem muitos advogados nessa lista. Na verdade, não existe um perfil, porque todas as empresas precisam, né, precisam implantar o CX hoje. Então, a gente tem alunos de várias áreas, de bancos, imobiliárias, telecomunicações, médicos, engenheiros, o pessoal da área de saúde, advogados. Então, a gente tem profissionais de todas as áreas. Então, não existe aí um perfil, não, tá? Todo mundo e toda empresa que tem clientes, né, e todas as empresas têm clientes, estão aptas aí a fazer essa implantação da experiência do cliente. Estão aptas e devem fazer, né? Perfeito, muito legal. E isso daí já diz tudo, né? A importância da gente cuidar de... Nós precisamos cuidar de nós mesmos, desenvolver habilidades comportamentais, técnicas também, mas não sei se você sabe, gente, a maioria dos profissionais, eles são contratados pelas habilidades técnicas, sabia? Mas a maioria desses profissionais são demitidos pela falta de habilidades comportamentais. Então, para a gente cuidar do nosso cliente, a gente precisa desenvolver essas habilidades de verdade, né? Negociação, oratória, inteligência emocional, tudo isso é importante, não é, Lê? Super importante, porque a gente está lidando com outra pessoa, né? A pessoa que vai assinar o contrato de honorários com você pode ser uma empresa, mas ela está representando uma empresa, mas ela é uma pessoa. Perfeito. Né? Então, a gente precisa entender qual é o ganho que ela está buscando ao te contratar, né? Porque a gente se identifica com pessoas, né? A gente se identifica com os valores daquela pessoa, né? E, por isso, a gente acaba contratando determinado advogado, determinada empresa para nos ajudar naquele problema ou para prevenir tais problemas, né? Então, é super importante você entender como que as pessoas funcionam, o que elas desejam, qual é o ganho que ela está buscando ao buscar o seu serviço. Muito bem. Dani, eu queria que você contasse para a gente aqui, para todo mundo que está ao vivo nesse painel incrível aqui, dá para aplicar CX em qualquer área? Dá, Dani, ou não?
Sim, igual eu falei um pouco antes, não existe perfil, né, de profissional, de área, então dá sim para aplicar em qualquer área, né? Então a gente tem que ter em mente que as empresas vivem de resultados e resultados vêm de pessoas. Então toda empresa que lida com pessoas está apta a aplicar sim a metodologia de CX, né? E, por exemplo, um grande exemplo é essa base de alunos que eu falei, né, dos profissionais que buscam a gente, né, que vem de todas as áreas. Porque CX, igual você falou, Fernanda, não é um departamento, né, é uma filosofia e ele deve estar junto de mãos dadas com a cultura da própria empresa, né? Então, ter o cliente no centro da empresa hoje faz toda a diferença, né? Não só para o cliente, como para a empresa, pensando aí em receitas, em tudo, né? Sim. Principalmente em receitas, né? Sim. Ô, Dani, e uma coisa que você falou agora que eu simplesmente achei sensacional. As pessoas acham, né? Ah, quero agora entregar uma experiência para o meu cliente. Aí o que que a pessoa faz? Né? Ela pega lá uma pessoa do mercado que entende de experiência do cliente, mas não entende nada do negócio dela, né? Aí coloca dentro do escritório. E ela acha que o CX é uma área. Você pode ter uma área de CX aí, mas já vou dar uma dica de que vale ouro aqui. Promova uma pessoa do seu escritório que você identificou, que sabe, que tem esse brilho nos olhos. Porque o CX, ele tem que estar presente em todas as áreas dentro do seu escritório. Ele tem que estar no próprio advogado que faz o atendimento com o cliente, tem que estar na recepção, tem que estar na controladoria, tem que estar em todos os processos e todas as áreas dentro do seu escritório. Adianta, né, a sua recepcionista receber lá o cliente, nossa, foi rápido o atendimento, liguei, eles já me deram tal, tal, tal. Chega lá no meio, o que acontece? Poxa, né? Eu tenho que ficar correndo atrás do meu advogado. Inclusive, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, que é justamente sobre as maiores reclamações de clientes sobre advogados. É verdade. Vai doer um pouquinho em você, mas eu tenho certeza que essa dor vai fazer, ó, acorda, menino, vamos cuidar dessa área aí, vamos investir em CX, que tenho certeza que vai trazer um resultado absurdo, né? E financeiro também, a gente já vai chegar lá. Muito bem, Dani. E assim, como a gente está falando de experiência do cliente, né, Lê, na advocacia remota, por favor, Dani, como que a gente pode aplicar CX de forma remota? Bom, desde que a Seda foi criada, eu já vivo aqui em Dublin, né? Eu moro aqui em Dublin. Então, para mim, o grande desafio desde o início foi não só construir essa empresa, como fazer toda essa gestão de todo o time que está aí no Brasil de forma remota, né? Então, foi o meu grande desafio bem antes aí de pandemia. E a gente pensando e falando em experiência do cliente, o que é isso, né? A gente está falando de relações humanas. Então, como que você pega e consegue que os seus colaboradores, dessa forma remota, cada um da sua casa, cada um vivendo ali o dia a dia, que eles tenham esse comprometimento. Então, buscar pessoas que estão comprometidas com a mesma entrega, que têm o mesmo objetivo seu como empresa, como profissional, né? Muitas vezes como pessoas, né? Então, pessoas gostam de pessoas, né? Trabalham com pessoas. Então, a gente tem que ter pessoas apaixonadas, né? Apaixonadas pelo que faz, pelo que fazem, além do só fazer o trabalho. Então, quando você tem esse comprometimento das pessoas, as pessoas sentem que elas são parte da empresa também, né? Que elas estão crescendo junto com as empresas, elas acreditam na empresa. Então, tudo que a gente tem muito, a gente transborda, não é assim? Então, uma pessoa encantada com uma empresa, ela passa isso para o cliente. E o nosso cliente interno é a nossa equipe. Então, é o primeiro cliente que a gente tem que trabalhar e que a gente tem que deixar feliz e fazer feliz. Então, se os nossos colaboradores não têm essa experiência, eles não vão estar junto com a gente, né? Então, uma coisa que é bem importante falar, que
não existe uma pessoa que faz ou duas pessoas, existe um time. E quando o time tem o mesmo objetivo e anda junto, acaba se formando um ciclo vicioso, né? Quanto mais ele entrega, mais ele faz, mais ele é reconhecido, mais ele cresce, mais ele tem a remuneração. Então, é isso. Então, as pessoas que encantadas, elas encantam, né? E isso vai contagiando, assim. Então, dessa forma, eu tenho um time super incrível que está no Brasil, as pessoas comprometidas, pessoas que amam o que fazem, adoram, né, tá lá e conviver e atender as pessoas, e isso é muito bom, isso é muito gratificante, né? Inclusive, o pessoal... Então... Inclusive, acho que o pessoal está aqui também acompanhando, né, Dani? Ah, o pessoal tá aqui, gente. Manda aí no chat, gente. A Dani tá linda, né? O time Seda também tá aqui com a gente ao vivo. Obrigada, pessoal. O trabalho de vocês é incrível, viu? Eu posso falar, gente, porque eu sou aluna deles, viu? Exatamente. E, Fernanda, isso que a Dani acabou de falar tem tudo a ver com o que a gente falou o dia inteiro, né? Sobre propósito. Né? O quanto que é importante as pessoas que vão trabalhar com a experiência do cliente ter o mesmo propósito, os mesmos valores que a sua empresa, ter o cliente como centro do negócio e ser encantado, né? Porque a gente transmite toda a energia, toda a alegria para o nosso cliente, né? Então, o cliente ele percebe quando a gente está na mesma sinergia, né? Isso é fantástico. Perfeito. A gente falou muito de cultura aqui, né? E para a gente falar de CX, gente, a gente tem que pensar na cultura de cima para baixo, né? Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho sobre, exatamente, especificamente sobre isso, mas eu quero entrar agora na dor. Exatamente, quero dar uma enfiada de faca agora aí no peito. É isso, né? Muito bem, as maiores reclamações de clientes em relação a seus advogados, primeiro, né, gente, não entendo o que meu advogado fala. Ou esse juridiquês, o que é esse juridiquês? Meu Deus do céu, né? Você vai entregar aquele contrato para o seu cliente. Imagina que experiência maravilhosa. O seu cliente, por exemplo, Lê, é um personal trainer. Olha, tudo a ver, né? Gente. Mesma linguagem, a pessoa vive lá na academia, né, Dani? Muito importante. Exatamente. Já começar a pensar, né, Não é? na comunicação desde o início. Né, olhar para a persona, né, quem é o seu cliente, e a se adequar a isso. Né? Não adianta nada a gente colocar lá os termos jurídicos lindos, maravilhosos, que só você entende e teu cliente não entende. Exatamente. Então, essa, sim, é uma das maiores reclamações de clientes para seus advogados. Gente, outra coisa, eu posso falar, né, já tive uma experiência. Tive um advogado de fora, inclusive, que eu estava, né, passando por uma situação de inventário fora do Brasil. E, olha, eu vou te falar, viu? Não sei se foi a língua, não sei se foi as legislações, mas que complicação. Gente, muita reunião e nada resolvia. Então, eu posso falar que o processo em si, né, de acompanhamento, de você entender, sabe? Olha, isso daqui vai ser o processo, o caminho que você vai percorrer. A gente falou de onboarding aqui, né, que é colocar a bordo, né, em vários sentidos. Experiência do cliente, entrada de colaborador, enfim, ferramentas. Mas a gente precisa também, quero te fazer uma pergunta. Você aí faz o onboarding quando o seu cliente lá, assinou o contrato? Será que ele sabe o que vai acontecer depois? Então, essas, sim, são as maiores reclamações. Tá? E é engraçado, né? Porque, geralmente, quando um cliente ele procura um advogado, a nossa cabeça, a nossa mente, ela já está pensando assim, não, eu tenho que ganhar isso daqui. Porque se eu não ganhar, eu não vou entregar experiência, não vou entregar sucesso. Quando, na verdade, não é assim, a gente já vai chegar lá. Dani, eu quero, então, por favor, que você nos dê, então, dicas aqui, né, de como, de uma maneira geral, de como os escritórios de advocacia podem mudar isso daí.
Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando a gente fala de advogado, a gente vai ter que desconstruir uma imagem para construir. Se a gente está falando de relações humanas, né, qual é a visão hoje hoje não, né, é uma visão de advogado. Então, é a formalidade, é o terno, são os termos difíceis usados, né, que muito pouca gente entende. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma, desmistificar isso. E isso é fundamental para que a relação fique menos formal, mais humanizada, mais personalizada. Então, entender que falar de experiência do cliente, de CX, é falar de relações humanas, né? Onde nós, como empresa, a gente tem que olhar para o nosso cliente, colocar ele no centro, entender o que ele precisa, né? E que ele precisa ter um problema resolvido com menos esforço e de forma rápida e eficaz. Então, quais são as dicas que eu daria hoje, né? Então, a primeira delas é entender como funciona a filosofia de Customer Centric, e que é o cliente no centro do negócio. E quais são os benefícios que isso traz para o seu negócio, né? Então, mudar esse mindset, essa mentalidade, unindo a experiência do cliente dentro da cultura da sua empresa, né? A segunda coisa que eu diria é avaliar todo o processo de comunicação com o seu cliente, a forma como você se comunica com ele, a linguagem, né? Ele está entendendo, né? É simplificar. Eu acho que a palavra é exatamente isso, simplifica, sabe? Fala, explica. Então, às vezes um documento, né? Eu falo isso por experiência própria, com o meu advogado, às vezes eu falo com ele, eu falei, não entendo, né? A gente muitas vezes lê, mas são vários termos ali que não sei, né? Então, quanto mais simplifica, mais fácil fica, né? Muito bom. E aí a gente pode falar, inclusive, aí do Visual Law, né, Fernanda? Muito bem, exatamente, eu ia chegar lá. Essa habilidade, né, uma hard skill, é uma habilidade técnica de gestão, tá? Então, a gente viu aqui muitas ferramentas, muitas dicas, né, para a gente conseguir entregar uma melhor experiência, resultados melhores para os nossos clientes e também dentro dos nossos escritórios. Essa é uma habilidade que tem crescido muito, né? Então, eu quero fazer uma indicação, inclusive, para você procurar realmente entender um pouco mais sobre o legal design e uma metodologia, que é o Visual Law. Gente, esse personal trainer aí, esse cliente fictício que eu trouxe aqui para vocês, se o advogado dele tivesse mostrado o contrato de uma maneira visual, né, mostrando realmente as soluções, traduzindo termos difíceis e simplificando, que eu acho que é exatamente essa palavra que a Dani colocou aqui para a gente, eu garanto que eu tenho certeza que a experiência dele, deve ter sido maravilhosa, daquele personal lá. Inclusive, ele deve estar lá, né, tendo mais tempo para fazer exercício, porque ele entendeu tudo, ele não está atrás do advogado dele. Olha que coisa boa. E, Fernanda, eu acho que essa é a maior dificuldade do advogado hoje, que é justamente de demonstrar para o seu cliente, de maneira simples, todo o trajeto que ele vai ter ali durante o relacionamento dele dentro do escritório. Perfeito. E, gente, a Dani usou uma palavra também que essa semana, há 2 semanas aí, eu tenho falado muito com a Lê, né? A gente tem tido bastante trocas nesse sentido, que é desconstruir para construir. Talvez você aí está pensando, mas agora eu vou colocar esse negócio de experiência. Meus clientes acho que estão felizes. Desconstrua. Né? Desconstrua no sentido mais literal da palavra, assim, desconstrua tudo aí, né? Para você começar a construir resultados diferentes, né? Afinal de contas, o seu escritório está de pé por conta do cliente. Exatamente. Eu quero que você ganhe mais clientes, eu quero que você conquiste mais clientes. Então, esse é o objetivo desse painel aqui. E, Dani, olha só, você, né, está na Irlanda. Inclusive, daqui a pouco já vai dormir, né, Dani? Mas, tá na Irlanda, né, empresa lá, Seda tá lá. E a sede da Seda, gente, é aqui no Brasil. Timaço aqui no Brasil. A Dani, ela faz essa gestão de forma remota, né, incrível. E, Dani, eu tenho certeza que se você é CEO da Seda, você tem que ter um advogado, né? Então,
Isso eu tô doida para saber. Nem estava isso aqui no script, gente, mas senti vontade no meu coração para falar. Conta para a gente, então, né? Como é esse atendimento remoto? Seu advogado é da Irlanda, seu advogado é do Brasil. Como é que é essa relação? Como que é a sua experiência sendo cliente do advogado? Então, bom, falar do meu advogado é super fácil, assim. Sérgio, o nome dele. Acredito que ele esteja nos assistindo. Mandei para ele o link, tá? Falei que era para ele assistir. Desde o início da experiência, né, a Seda foi criada, eu já morava aqui, igual eu falei. Então, tudo tem acontecido de forma remota, né, por eu estar fora do Brasil. Então, antes da pandemia, as coisas eram mais burocráticas, os processos demoravam mais. Hoje, tudo simplificou, né? E a pandemia veio simplificar mais ainda, olhando pelo lado jurídico, do lado da advocacia, né? Então, está tudo muito menos burocrático, tudo tem um tempo menor, né? Então, dando um exemplo aí, alguns processos que a gente teria que sair daqui, pega um avião, vai, hoje acontece de uma forma aí remota e é muito mais fácil. Então, como que a gente lida, né? Eu com ele. A gente fala muito pelo WhatsApp, né? Quando necessário, a gente faz um Zoom. A gente faz muito pouca reunião, né? Mais mensagem, eu ligo, ele liga. E para as formalidades a gente usa sempre assinatura digital e e-mail, né? Então hoje a gente tem uma tecnologia muito grande, várias ferramentas à nossa disposição, né? Mas o mais importante, igual você falou, Fernando, são as soft skills, né? São as habilidades comportamentais. Então ele, como meu advogado, entende que eu estou longe, que eu tenho um problema que tem que ser resolvido, e ele me dá todo esse suporte, e um suporte incrível, né? Ele realmente é fantástico. E eu, do meu lado, entendo também que eu tenho, por exemplo, um fuso, que eu não posso mandar mensagem a qualquer hora. Então, a gente vai se entendendo e vai fazendo aí essa troca aí, e tem funcionado super bem. Né? Bacana. Que coisa incrível, Dani. Muito bem. Inclusive, tem uma historinha. Aquela história, conta pra gente, por favor, a história. Gente, isso daqui é um exemplo, hein, de fã que virou, assim, de cliente que virou fã realmente do advogado. Então, vocês precisam prestar atenção nessa história que a Dani vai contar aqui. Na verdade, ele vai me matar, né? Sérgio, querido, se você está aqui, um beijo para você. Parabéns. Na verdade, um dia a gente conversando, né? E ele, assim, principalmente durante a pandemia, aí, foram vários os obstáculos, né, que a gente teve aí. E com o crescimento todo, né? A Seda do ano passado para cá cresceu em quase 400%. Então, a gente teve muita coisa para fazer aí para ajustar. E, como eu disse, ele foi super incrível. E um dia a gente conversando já, não me lembro se era uma quinta ou sexta-feira, a gente falando, e eu, como uma boa amante de vinho, né, e falei com ele, não, mas agora está na hora de desligar, de tomar vinho, tudo. Foi quando ele me falou que ele gostava de cerveja, né? E nisso eu precisei dar um presente para ele, por tudo, né, por todo o reconhecimento, e eu acabei mandando um freezer de cerveja para ele, né? E, claro, eu conversei com a esposa, enfim, né, dei aquela pesquisada antes, e ele ficou assim super feliz, que é uma coisa que é um hobby que ele tem de casa e tomar uma cervejinha aí final de semana. Então, e isso foi assim um reconhecimento, um agrado, um carinho, né, que a gente quis mandar para ele, com um reconhecimento por tudo assim, e acredito que ele tenha ficado muito feliz, e a gente ficou muito feliz dele ter gostado, né? Gente, sensacional. Pergunta, você já ganhou um freezer do seu cliente? Já? Gente, ó, o pessoal aqui está enfurecido. Valdemiro, Jorge, todo mundo aqui está querendo também, né? Viu? Tem que entregar boa experiência para o cliente, gente. Né, tá assistindo. Oi? Eu imagino a minha equipe que está assistindo, né? Exatamente, time, né, Dani? Mensagem aqui, olha, eu também amo cerveja, o pessoal tá interagindo, coisa boa.
Tá no chat, né, pessoal? Vocês estão interagindo. Inclusive, eu quero aproveitar que vocês estão aí, ó. Adoro. Gente, eu amo interação, tá? Exatamente. Então, eu vou pedir para vocês que estão aí, né, Lê? A gente quer saber o que os seus clientes já demonstraram, quais foram os maiores depoimentos que os seus clientes deram para vocês. Pergunta, você já se tornou amigo mesmo do seu cliente? Olha, para chegar nesse nível, hein? Coisa boa. Então, experiência do cliente é muito mais do que palavras bonitas. Gente, o teu trabalho você tem que entregar, isso é o mínimo, né? Como a Luísa falou isso, me marcou muito hoje aqui. Gente, isso é commodity. Teu trabalho, a tua obrigação, nossa obrigação é entregar o nosso trabalho. Mas qual é a experiência que a gente vai entregar para os nossos clientes, né, Lê? É isso aí. Hoje, com essa fala da Fernanda, veio na minha mente aqui o exemplo de uma cliente muito querida aqui da Els, né, que é a doutora Lucielda, lá do Acre, né? E, realmente, eu e ela nos tornamos amigas através da relação comercial, porque ouvir genuinamente, ajudar o cliente naquilo que ele precisa, né? Não adianta a gente sair pensando, eu vou adicionar isso nesse contrato porque eu sei que você precisa disso e daquilo. O cliente sabe os problemas de gestão que ele está enfrentando naquele momento, né? Eu sei que você, advogado, também sabe, né? Mas existe aquela dorzinha, aquilo que está incomodando naquele momento, né? E é aquilo que o cliente quer resolver. Então, quando a gente ouve genuinamente o nosso cliente, nós procuramos ajudá-lo de verdade, né? A gente consegue se aproximar, se conectar, né? Então, isso é muito importante, Fernanda. Muito legal. Para a gente entregar experiências, né, marcantes, a conexão ela é fundamental. E você só vai se conectar com o seu cliente se você estiver próximo dele, se você, no dia a dia, entender as dores, se você acompanhar o processo, se você dar feedback, de você não deixa ele correr atrás de você, não. Né? Se você tem um time aí, foca no teu time, use essas ferramentas maravilhosas que a gente trouxe como dicas para vocês, preciosas aqui, para que você entregue essa experiência. E, olha, tem uma pergunta aqui bem polêmica, viu? Para a gente poder encerrar aqui, né, Dani? Que é sobre o cliente sempre tem razão, gente? Será? Então, essa é uma pergunta bem polêmica, né? Na verdade, como eu vejo isso, né? Quando você prometeu algo e que não foi cumprido, sim, o cliente tem sempre razão, né? Então, é por isso que é muito importante a gente alinhar a expectativa desde o início. Então, entenda o que o seu cliente quer, né? Entenda se o que ele quer é o que você pode entregar. Porque se você promete alguma coisa e não entrega, o cliente sempre tem razão, né? Quando ele critica, quando ele dá sugestões de melhoras, né? Aí você vai avaliar, você vai ver caso a caso, né? Por exemplo, um contrato que fez, alguém quer cancelar um contrato, não é pelo serviço, não é por algum problema da sua empresa, mas por algum problema pessoal, vale sempre avaliar para dar a melhor experiência para o cliente, né? Mas tem que ponderar, é caso a caso, mas sempre quando você prometeu algo e não foi cumprido, sim, o cliente sempre tem razão. Né? Mas sempre pensar, independente disso, em qual experiência, né? Como você pode dar a melhor experiência, mesmo um cliente se desligando ou um cliente cancelando um contrato. Então, isso que é importante. Perfeito. Eu acho que você respondeu tudo, não preciso nem complementar, né? Inclusive, eu quero fazer a pergunta agora que vale 1 milhão. Exatamente. Por que você que está aqui com a gente, por que você precisa investir em experiência do cliente aí no seu escritório? Por quê, Dani? Porque as pessoas se conectam com pessoas, né? E você vai reter as pessoas que você tem uma relação, porque os produtos são copiáveis, né? Mas as relações humanas não são. Então, uma vez que você trabalha essa relação com o seu cliente, a boa experiência com ele, entrega o que ele deseja, ajuda ele a resolver com o menor esforço o problema dele,
você vai reter ele, você vai continuar com ele, né? E ele vai te indicar para outras pessoas. Então, você tem um cliente satisfeito, uma equipe satisfeita, você está fazendo o seu trabalho da melhor forma e, com isso, você vê o crescimento em números, porque um cliente satisfeito, ele te indica, né? Um cliente satisfeito, ele vai fazer o boca a boca. Então, por exemplo, os advogados, né? Quer melhor propaganda do que essa, de um boca a boca, né? Então, a gente sempre indica. Pessoas felizes indicam, né? Indicam muito. Indicam demais. Coisa boa. Eu, pelo menos, só indico que é coisa boa, viu? Exatamente. Você também, né, Lê? Eu também. Não vou indicar algo que não vale a pena, né, Fê? Exatamente. Só se a gente tem uma boa experiência. E por falar em experiência do cliente, Dani, você aprontou com a gente, né? Você aprontou. A gente quer entregar uma experiência maravilhosa para vocês aqui. Quer dizer, já está sendo maravilhoso, né, queridos? Eu estava recebendo aqui uns feedbacks, pessoal, assim, ó, amando, aprendendo muito aqui. Mas agora nós queremos entregar uma experiência maravilhosa para vocês, que é a seguinte, mas, ó, tem que... desafio, né? Tiagão já apareceu aqui, já lançou um desafio, eu fiquei com inveja dele, vou lançar um desafio também agora. Valendo, sabe o quê? A CEO da Seda Executive Education, ela vai sortear, exatamente, ela vai dar de presente 3 cursos de CX15. O que significa? Curso de experiência do cliente de 15 horas. Exatamente. Nessa instituição, gente, que eu tenho o maior prazer, eu estou aqui indicando, tá? Estou indicando porque é bom, eu estudo lá. E para você, né, Lei, para eles poderem participar desse desafio, o nosso time está colocando, o nosso time da ELS já colocou aqui no chat para vocês um link, tá bom? Vocês vão preencher super rapidinho, ó, nome, e-mail, telefone. Só que vocês vão ter que fazer o seguinte, eu quero fazer, ó, esse chat bombar agora, então coloquem a hashtag ELSLovers, porque amamos ELS, né? ELS, né? Exatamente, ELSLovers e hashtag CXSeda. Exatamente. Então, ó, bomba aí essa hashtag, tá bom? Preencha esse forms aí, meu filho. Ó, eu preencheria por tudo. Inclusive, tem o Thiago, que tá aqui, o Thiago da produção. Gente, incrível ele, eu quero que ele participe disso. O cara tá muito querendo estudar CX. Você também precisa querer estudar a experiência do cliente. E é isso. Dani, eu quero agradecer e quero só complementar aqui com uma frase do professor de Direito de Harvard. Exatamente. Que é o David Winkins. Gente, sabe o que ele disse? Há anos atrás, ele disse o seguinte, no futuro, os escritórios estarão associados às suas marcas e às experiências que eles promovem aos seus clientes. Aí eu quero finalizar, assim, para a Dani se despedir, com uma pergunta. Qual experiência você tem entregue para os seus clientes? Eu acho que fica refletindo aí. E eu acho que é um call to action, isso aqui é uma chamada para a ação. Né, Dani? Sim, claro. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar, né, para vocês aí, falar um pouquinho, como eu disse, exatamente no dia do CX, né, que se comemora o CX Day. E para quem quiser saber mais, né, como funciona isso na prática, eu estou à disposição a qualquer momento. Eu vou colocar aqui na tela meu LinkedIn, meus contatos, né, e quem quiser também preenche o forms aí para ganhar essa bolsa, né? E apesar da Seda ter como produto principal o MBA, a Seda também tem vários cursos in company, vários cursos curtos para quem quer entender mais, para começar a entender de CX de uma forma mais rápida e em menos tempo. Então, eu estou à disposição, queria agradecer e dizer para vocês, né, que tenham um feliz dia de experiência do cliente e que todo mundo possa aplicar isso nas empresas. Sensacional. Obrigada, Dani. Fernanda. Imagina, querida. Obrigada a todos aí. Imagina. Eu quero agradecer aqui a Lê. Foi um prazer estar aqui. Prazer todo nosso, Obrigada, meu amor. Lê. Prazer todo nosso. Aqui está o contato da Dani, então. Queridos, Lê, o que você achou? Eu adorei esse bate-papo aqui. Obrigada, Dani, pela sua participação. E convido você, advogado, a tomar coragem e começar a se mover em direção
para fazer a mudança que é necessária fazer aí no seu escritório, né? Pensando sempre nos seus clientes. Lembrando, eu sempre apresento nas minhas propostas de serviço uma frase, que o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Então, você está convidado a mudar. Um grande abraço para vocês. Muito bem. E a gente se vê no nosso último painel, que vai começar agora, gente. Se eu fosse vocês, eu não perdia por absolutamente nada, tá? Então fica aí, fica aí.